Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ser mais forte essa palma para a palavra do Senhor. E em pé, isso em pé. Podemos cantar uma canção ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, encher o nosso coração. Quero convidar você à disposição nesse momento. Levante seus braços se você quiser, se isso te ajuda a rezar. Isso é uma maneira de mostrar para Deus que nós estamos dispostos. Segunda, depois do almoço, não é fácil, né? Para ninguém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, encher o nosso coração, nos renovar nessa tarde. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós, graça. Vem sobre nós. Reaquece os corações, cante. Reaquece os corações. Em ti. Vem com poder. Vem com poder. Curar as nossas vidas. Mudar as nossas Vamos vidas. pro refrão já. Vem Espírito, cante. Vem Espírito de Deus. Vem sobre nós. Reaquece os corações. Reaquece os corações. Em ti, cante. Em ti. Vem com poder. Vem com poder. Curar as nossas vidas. Mudar as nossas vidas. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem sobre nós, cante. Vem sobre nós. Vem Espírito. Espírito. Vem sobre nós. Vem sobre Uma vez mais, vem Espírito, cante. Vem Espírito. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Eu quero ouvir vocês. Vem, força. Isso, bonito. Peça do fundo do seu coração. Vem sobre nós.
E nós te pedimos, Senhor, já no começo dessa reflexão, derrama a unção do Teu Espírito sobre nós nessa tarde, Senhor. Vem tirar a surdez da nossa alma, a cegueira do nosso coração. Vem, Espírito Santo. Eu já te peço, Pai, no nome de Jesus, batiza com Teu Espírito Santo quem está aqui. Batiza com Teu Espírito Santo quem está em casa. Vem, Espírito Santo, nos levantar nessa tarde. Vem nos dar uma nova disposição, um novo ânimo. Sobretudo, Espírito Santo, toca o coração daqueles e daquelas que estão tristes hoje. Toca o coração daqueles e daquelas que estão desesperados, ansiosos, confusos. Essa pessoa enferma, vem trazer cura, Espírito Santo. Vem trazer libertação. Venha nos batizar, nos encher. Vem nos libertar da tibieza, da mornidão espiritual. Vem renovar nossa fé, Espírito Santo. Eu já peço no começo dessa reflexão, eu consagro os nossos ouvidos, a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração a Ti. Vem, Espírito Santo. E nos sentando, vamos cantando esse refrão bem suave. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem, podemos assentar. Espírito, pedindo do fundo do coração. Vem, vem sobre nós. Vem, Espírito. Querido filho, querida filha, você aqui presente no Santuário do Pai das Misericórdias e muitíssimas pessoas, graças a Deus, nos acompanhando em casa. Nós estamos nesta que é a 6ª semana das 7 semanas de oração pela restauração das famílias. Estamos vivendo um tempo forte aqui na Canção Nova, nas missas das famílias, nas segundas à tarde. E hoje, queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos com esse evangelho tão singular, tão rico de significado para nós, que é o chamado evangelho do jovem rico. Você sabe que nesse evangelho acontece uma peculiaridade muito diferente. Por quê? Porque geralmente, veja bem, todas as pessoas... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Todo mundo ouve bem? Ah, então tá bom. Se puder ter um pouco mais de retorno, pouca coisa, por gentileza. Geralmente, todas as pessoas que se encontravam com Jesus no evangelho saíam como? Como? Felizes, curadas, libertas, ouviram uma boa mensagem, sim ou não? Você vê, por exemplo, o cego Bartimeu, o cego de Jericó, né? Zaqueu, a cananeia, o paralítico em Betesda, que estava há 38 anos enfermo, ele era paralítico de nascença, e tantos outros. Todo mundo se encontrava com Jesus e saía com um sorriso na orelha, mostrando o dente ou a dentadura, não é? Mas a peculiaridade é que o jovem de hoje, ele se encontrou com Jesus e saiu triste. O evangelho diz que ele saiu da presença de Jesus triste. Mas por que esse jovem saiu da presença de Jesus triste? Porque ele não soube fazer uma opção fundamental que ele devia ter feito ali. Vamos entender esse diálogo. Esse jovem era um jovem bom. Como é que é o nome da sua paróquia, padre? Talvez era um jovem, um dos melhores da pastoral lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá em Teresina, no Piauí. Por quê? Porque ele já chegou em Jesus com o peito estufado. Olha, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse, olha, você tem que observar os mandamentos. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não sair com a mulher do próximo, não desejar a mulher do próximo. E ele estufou o peito e falou, eu tenho feito isso desde criança. Muitos de nós já não passaríamos nesse primeiro teste, é ou não é verdade? Quem daqui pode falar, igual esse jovem, desde criança eu nunca cometi esses pecados? Sei não, hein? Aqui pode até falar, mas eu que estou ali no confessionário ouvindo confissão do povo, queria te dizer, claro, eu não posso trazer o que eu ouço lá, mas queria te dizer que todos nós, sobretudo nesse tempo, porque no tempo de hoje é muito mais fácil pecar. Por exemplo, a pessoa que quer trair a esposa, a um clique no celular ela trai, de dentro do banheiro se quiser. Hoje os meios para o pecado estão muito fartos e acessíveis. As crianças que iam ter contato com certas coisas antigamente, hoje na escola já tem criancinha mandando pornografia uma para outra.
Minha irmã trabalha na escola, né? Ela trabalha no núcleo de educação, um dos núcleos do Paraná. Ela me conta às vezes o que acontece nas escolas. Hoje em dia, por quê? Porque está tudo muito fácil, não é? Então muitos de nós já não passaríamos nesse primeiro teste. Eu tenho observado isso desde novo. Ou seja, Senhor, eu não mato, eu não roubo, eu dou o dízimo, eu jejuo. Ele era um judeu fiel. E o judeu fiel, ele jejuava, ele dava o dízimo do seu primeiro salário, era para Deus, sabe? Os seus primeiros 10%, melhor dizendo, era para Deus. Tudo ele era fiel. Jesus disse, aliás, ele disse, eu tenho feito isso desde o início. Então, o que me falta? Veja bem, se ele estava fazendo tudo isso, não faltava nada. Por que ele perguntou o que me falta? Será que não faltava nada mesmo? Porque esse evangelho está mostrando para mim e para você que Deus colocou no nosso coração uma sede profunda da união com Ele. Uma sede profunda da presença dEle. Porque veja bem, a perfeição na religião não é só o não, mas é o sim. Porque aquele menino, ele tinha passado do teste do não. Não pecarás, não matarás. Só que ele não tinha passado ainda no teste do sim, do amor incondicional, total a Deus. Ele dizia não a muita coisa, mas ele ainda não estava dizendo sim para uma entrega total, de perfeição. A união da alma com Deus, aquilo que São João da Cruz chamava de matrimônio espiritual, né? A união profunda com Deus. Então quando ele pergunta o que me falta, é porque no fundo, ele sabia que algo estava faltando dentro dele. Ele tinha muitas coisas, ele fazia coisas boas, mas ainda faltava algo. E aí Jesus pegou na ferida, ele deu abertura, né? Jesus é educado, mas quando você abre a porta também, ele vem com tudo. Se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e dá os seus bens aos pobres. E então você terá um tesouro no céu. Foi isso que São Francisco de Assis fez literalmente no século XI, né? E aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem, foi embora muito triste porque ele possuía muitos bens. Mas veja bem, vamos entender o que está por trás dessa trama. Aquele menino, mesmo sendo um menino bom, ainda não tinha o seu coração totalmente em Deus. Porque o só não fazer alguma coisa é um sinal de amor por Deus? Mas a verdadeira religião exige mais. Não adianta só você falar para sua esposa, eu não te traio, e tratar ela de qualquer jeito, e não dar amor, e não ser um esposo presente. Além de não trair, você precisa ser atento, você precisa amar, você precisa ser companheiro, você precisa mostrar para ela que ela é importante para você, mais do que a sua televisão, e mais do que o jogo do Corinthians, né? Não adianta só o não fazer. A sua esposa não vai se sentir amada por você. Meu marido nunca, tem gente que é assim, nunca faz nada de ruim, mas também nunca faz nada de bom, né? Parece um espantalho, né? Claro que você não está se identificando, a senhora aqui, óbvio que não, né? Nunca. Mas chega em casa, o marido está estático, ele chega do trabalho, deita na frente da televisão e fica lá com aquela barriga esparramada, né? Assistindo tudo que passar na televisão, né? E ela vai contando as coisas para ele, ele faz de conta, ele olha para ela como se estivesse ouvindo, mas a cabeça dele está lembrando da primeira vez que o homem pisou na lua, né? Ou lembrando de quando o Pelé bateu o pênalti na Copa do Mundo, e está lá, sim, aí pergunta para ele, o que eu estava falando, amor? Ele, né? Ou seja, o amor não é só o não fazer, o amor é o fazer bem. Porque tudo bem, eu posso estar na igreja sendo uma pessoa que não faz nada de ruim, mas também não faz nada de bom. O que vai nos salvar não é só não fazer o mal, mas é fazer o bem. Não adianta só não evitar o mal. Claro que o evitar o mal é importante. Tem que obedecer os mandamentos, óbvio, não estou dizendo que não é. Mas o que motiva o seu evitar o mal? É um legalismo, é um medo ou é o amor por Deus? Santa Teresa d'Ávila dizia que o nosso coração se torna perfeito quando a gente começa a obedecer, não por medo da punição, mas pelo relacionamento de amor que a gente constrói com Deus. Ou seja, eu amo tanto a Deus, Ele me ama tanto, que eu não quero magoar aquele que me ama. Eu não quero ferir aquele que me ama com um amor infinito. E aquele homem foi embora triste. Por quê? Porque o coração dele não estava centrado em Deus. E aqui Jesus não está falando só do bem. Não está falando que é pecado você ter um bem ou você ter dinheiro. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que a liturgia está falando. Mas a liturgia está falando sobre, perguntando, questionando, interpelando a mim e a você, sobre onde está o nosso coração e quais são as nossas verdadeiras riquezas. Quer saber onde está a sua riqueza?
A sua riqueza está naquilo que te entristece quando você não tem. Só de pensar em perder os bens dele, ele foi embora triste. Você se entristece mesmo quando você não pode ir à missa? Ou você dá graças a Deus? Porque tem gente que até hoje, a pandemia já, bem dizer, acabou, né? E tem muita gente vendo missa virtual, né? Dá vontade de falar, por que você não almoça só virtualmente, né? Cachaça continua bebendo, comendo igual um boi. Mas não, eu não vou à missa, é que agora eu estou acompanhando, eu sou muito antenado na tecnologia. Ah, pecado, se você pode ir à missa no domingo e não vai, você está em pecado mortal. Domingo é dia de preceito. Mas as pessoas vão ficando acomodadas, Deus vai ficando em segundo, terceiro, quinto, sétimo plano. Quando não décimo. Então, será que você se entristece quando você não pode comungar? Eu vi nessa pandemia pessoas que me ligavam aqui na Canção Nova, mandavam mensagem: padre, eu estou triste porque eu não posso receber Jesus. Muitas pessoas, graças a Deus, bons católicos. Mas tem muita gente que se entristece quando perde tudo, menos a presença de Deus. Para quem ama Deus, quando essa pessoa comete um pecado grave, a tristeza toma conta da alma dessa pessoa, porque ela sabe que ela feriu a sua comunhão, a sua amizade com Deus. Agora, muitas vezes a gente se entristece por perder tantas coisas, menos por perder a amizade com Deus. E nesse sentido, olha só o que Santa Catarina de Sena falava sobre isso. Olha só: pois as coisas criadas são menos que a pessoa humana. Elas foram feitas para vós, e não vós para elas. E por isso elas jamais vos podem satisfazer. Apenas Jesus disse para Santa Catarina de Sena no diálogo que ela teve com ele, né? Então é Jesus que está falando, vou ler novamente. Pois as coisas criadas são menos que vocês, que a pessoa humana. Elas foram feitas para vós, e não vós para elas. É por isso que elas jamais podem satisfazer. Apenas eu vos posso satisfazer. Queres que eu te diga por que as pessoas sofrem? Sabes que o amor sempre causa sofrimento, e se perde aquilo com que a pessoa se identificou, de alguma forma a pessoa vai sofrer. De alguma forma essas almas identificaram-se com a terra, e em seu amor por aquilo que é da terra, elas de fato se tornaram terra, aquilo que passa. Algumas pessoas se identificaram com a sua riqueza, outras com a sua posição social, outras com seus filhos. Alguns me perdem em sua escravidão às criaturas. Outras, em sua grande indecência, transformaram seu corpo em feras selvagens. Elas gostariam de ser constantes, mas não são. Em verdade, elas são tão passageiras como o vento. Ou elas acabam com a morte, padecem uma dor, ou a minha vontade, em verdade elas são tão passageiras como o vento, ou elas acabam com a morte, quando são privadas das coisas que amavam. Elas sentem uma dor insuportável na sua perda, e quanto mais desatinado é seu amor por possuir, maior é a sua dor quando perdem. Se tivessem visto tais coisas como coisas emprestadas ao invés de suas, poderiam abandoná-las sem dor. Elas sofrem porque não têm o que desejam, pois, como eu te disse, o mundo não pode satisfazê-las, e estando insatisfeitas, elas sofrem. Presta atenção nisso aqui que Jesus disse a Santa Catarina de Sena, e que o padre acabou de ler para você. Jesus estava falando para Santa Catarina de Sena, ela tinha locuções, Jesus falava diretamente, Deus Pai falava diretamente com ela, e comentando esse evangelho, Jesus disse para Santa Catarina de Sena que quando uma pessoa, acabei de ler, mas eu vou explicar, é um texto antigo. Quando uma pessoa se apega a algo, só de pensar em perder ou perdendo aquela coisa, ela sente uma dor profunda. Só que elas não foram feitas para se apegarem às criaturas, porque elas foram feitas com uma sede de eternidade, não é? E enquanto, em outras palavras, Jesus está dizendo, enquanto o coração não souber entender aonde está o verdadeiro bem, aquilo que de fato, no que vale a pena se apegar, ele vai estar sempre sofrendo. Se a pessoa se apega, por exemplo, à sua beleza, você sabe que a lei da gravidade funciona com os anos, não é, mulheres? Homens? Você vê a sua foto com 20 anos e olha a sua foto agora com 60, igualzinho, né? 70, 80, você vai vendo, chega uma hora e não tem correção que resolve, porque a beleza não é sua.
Beleza é de Deus, Ele te emprestou por um tempo. Você viu o que Jesus disse a Santa Catarina aqui no final? Se as pessoas tivessem visto aquilo que tem como algo emprestado, ao invés de seu, né? Elas sofreriam menos. Porque na vida, até a sua vida é emprestada. O dia que Deus quiser de volta, Ele só pede. Mas se você se apega à beleza, se você se apega ao que você tem, se você se apega à sua imagem, à sua fama, você vai se entristecendo só de pensar em perder, sabe? Isso vai causando pesar no teu coração. Então, Jesus está dizendo para Santa Catarina de Sena, e para mim e para você, que a gente precisa escolher, entender aonde estão as verdadeiras riquezas da vida. Porque a vida fica pesada quando a gente não escolhe com sabedoria em que construir a nossa casa. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quem ouve as minhas palavras e não põe em prática é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento e derruba. Muitas pessoas constroem a casa sobre a areia, sobre coisas que não têm consistência, sobre coisas que não podem preencher a alma, como esse rapazinho. Ele fazia sim muitas coisas boas, mas Jesus o chamou à perfeição. E o que é a perfeição? É a perfeição do amar sem possuir. Você tem muitas coisas, mas tudo é emprestado. Tudo é emprestado. Até os seus filhos são emprestados. Você sabia disso? Os filhos são de Deus. Ele os deu para que você os crie para Deus. Mas um dia eles vão seguir o caminho deles, né? E dá uma liberdade no coração da gente quando a gente se relaciona assim com as coisas. É ou não é verdade? A gente sente uma liberdade. E olha, Jesus está falando também de idolatria nesse evangelho. E eu vou ler aqui do catecismo direto também, depois o padre explica. No número 2113, a igreja nos ensina a seguinte coisa, que Jesus está falando de apego e também de alguma forma de idolatria. Vamos entender o que é idolatria. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo, do ocultismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe uma idolatria quando o homem, o ser humano, presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, quer se trate de deuses ou demônios. No exemplo do satanismo, quando o homem presta veneração e culto ao poder, ao prazer, à etnia, aos antepassados, ao Estado, ao dinheiro. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular o seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus, portanto é incompatível com a comunhão divina. Olha o que o catecismo está dizendo, número 2113. O que é idolatria? É você colocar qualquer coisa no lugar de Deus que não é Deus. Quando você coloca, por exemplo, o casamento é uma coisa linda, mas quando você coloca a sua esposa no lugar de Deus, é idolatria. Quando você coloca o seu filho no lugar de Deus, quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus, quando você coloca as suas ideias no lugar de Deus. Eu tenho falado isso, gente, isso é muito sério. E por que eu estou pregando sobre isso na missa das famílias? Porque você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó, precisa ensinar os seus filhos a viver bem nessa terra. A gente precisa de dinheiro, o jovem precisa ter uma boa profissão, não é fácil sustentar uma família. A gente precisa usar do dinheiro, que é uma bênção de Deus, para abençoar pessoas, não é ruim tê-lo. Mas a gente precisa ensinar os nossos jovens aonde estão as verdadeiras riquezas, a cultivarem, mesmo tendo posses, generosidade, valores que não passam, sabe, gente? Isso precisa ser ensinado em casa, sabe? Isso precisa ser ensinado em casa. Ensinado que todas as vezes que a gente coloca no trono de Deus algo que não é Deus, a gente está cometendo o grave pecado da idolatria, sabe? O grave pecado da idolatria, até mesmo com relação aos filhos. O filho é uma bênção, mas ele não pode ser o seu Deus, sabe? Eu vejo, infelizmente, esses tempos atrás eu acompanhei um caso, uma pessoa que tinha uma dificuldade para engravidar tão grande, lutou por anos para engravidar, e quando conseguiu engravidar, eu falei, agora ela vai participar mais da igreja, vai servir mais a Deus. Sumiu da igreja, nunca mais voltou. Ou seja, ela pediu tanto para Deus, quando Deus deu o filho se tornou o Deus da vida dela. Com todo respeito, o instinto materno é lindo, né? Mas o filho não pode estar em primeiro lugar, antes de Deus. Sabe, o amor que a Bíblia pede para com Deus é um amor único, é um amor profundo, é um amor total. E hoje, querido filho, querida filha, nós somos convidados a olhar para a nossa vida.
E é perguntar para nós mesmos: o que tem ocupado o lugar de Deus no meu tempo? O que tem ocupado o lugar de Deus nos meus afetos? Porque a gente precisa amar Deus com a cabeça, com a razão, conhecendo sobre Deus, mas precisamos amar Deus também com o nosso sentimento, sentindo, rezando, se relacionando com Deus, e precisamos amar Deus priorizando Deus, né? Quer saber aquilo que você ama? É só olhar aquilo que você prioriza. Quanto tempo você gasta com Deus? Tempo, você sabia que o tempo é o bem mais precioso que existe? Se você tiver aí com 50 reais e perder, só me fala onde aí que eu acho depois, ou alguém aqui acha, né? Perder 50 reais, amanhã você pode voltar a encontrar os 50 reais no chão, você pode ganhar 50 reais do seu marido, você pode achar 100 lá fora que alguém perdeu, sim ou não? Mas e o tempo que você perde, quando você recupera? Nunca. O tempo perdido, perdido. Quantas pessoas vivendo a idolatria não dão tempo para Deus? E não dão tempo para aquilo que por Deus eles assumiram. Por exemplo, você que é casado, quando você sonega o tempo de qualidade com seus filhos, você está sonegando também algo que é devido a Deus, por dever do seu sacramento que você assumiu, né? E como eu dizia anteriormente, hoje em dia existe muito aquilo que é chamado de idolatria das próprias ideias, né? Eu falei aqui esses dias atrás, né? Esses dias um jovem me falou: olha, padre, está escrito isso na Bíblia, está escrito no Catecismo, faz 2020 anos que se prega sobre isso, mas sabe o que é? Eu acho que não é assim, é porque eu sinto algo diferente. Eu falei: você sente? Faz 2000 anos que mártires estão morrendo, Jesus veio e se tornou homem, eu falei aqui na semana passada, morreu numa cruz para ensinar a verdade, então agora a regra universal é o que você sente. Eu falei: muito, você é maravilhoso. Você é um Deus encarnado, deixa eu te adorar. É o subjetivismo que dizia o Papa Bento XVI, né? Não é mais a idolatria do bezerro de ouro, mas é a egolatria. As pessoas se adoram, né? É porque a minha vontade é muito importante, é porque o que eu sinto, o que eu quero. Calma, alto lá. Deus precisa estar em primeiro lugar. Mais do que as minhas ideias, mais do que as ideologias que eu ouço, Deus precisa estar em primeiro lugar. E eu te pergunto, querido filho, querida filha, que lugar Deus ocupa na sua vida? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Tem coisas que não vão começar a andar na sua vida enquanto Deus não ocupar o primeiro lugar. Tem coisas que não vão se resolver enquanto Deus não ocupar o primeiro lugar. Tem gente que é assim, está com problema com o marido lá, né? Está com problema com o tião lá, dando trabalho para você, urinando fora da patente, fazendo bagunça em casa, comendo, não lava a louça, não ajuda em casa, está lá aquele peso morto, uma lesma lá deitado no sofá. E você brigando com ele, você tem que mudar, você tem que mudar. Você está lutando a luta errada, você não tem que brigar com ele. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e se consagrar a ele, porque daí Deus vai mudar o seu marido. Porque não é você que vai mudar o tião não, viu? Nem a mãe dele, tadinho. Quando você foi casar, ela falou: ó, isso aí é uma íngua, hein? Eu conheci um cara que o cara foi casar e a sogra chegou na hora e falou assim: ó, boa sorte. Saiu uma íngua. Falei: meu Deus, que bênção materna. Não é que a sogra tinha razão. Deixa eu falar baixinho. A sogra tinha razão. Mas o rapaz, graças a Deus, Deus está mudando ele aos poucos, né? Mas não acha que você vai mudar, viu? Porque assim, eu não sei o que acontece. A pessoa está namorando, ai, padre, ele é um íngua, é nhaca, flamenguista, todas as coisas difíceis aconteceram na vida dele. Mas é que depois que casar vai mudar. O que vai acontecer depois de casar, minha filha? Você acha que vai ter uma poção mágica que vai mudar toda a pessoa? Pensa bem, ele está mostrando o que ele é já, né? Ela está mostrando. Mas às vezes você está brigando com ele. Porque ele tem que mudar, não é brigando com ele que você vai resolver. A família dele inteira brigou, você brigou, é se convertendo e colocando Deus em primeiro lugar. Sabe? Às vezes a gente não é feliz porque a gente busca nas criaturas aquilo que só o Criador pode nos dar. Às vezes a gente não é feliz porque a gente quer resolver a vida, mas não entende que a vida é uma engrenagem que só funciona quando Deus está no centro. Lembra aqueles antigos relógios? Os mais jovenzinhos não sabem o que é isso, mas o tio explica. Antigamente, jovenzinhos, os relógios não eram digital, tinha umas engrenagens que rodavam assim, uma engrenagem rolava na outra e fazia os ponteiros funcionar. Já aconteceu isso na história humana alguma vez. E a vida da gente é assim, se faltar uma engrenagem, as outras não rodam, porque num relógio uma engrenagem rodava a outra e fazia os ponteiros funcionarem. Na vida da gente a engrenagem é assim, se Deus não for o centro, o resto não roda, não funciona.
Eu digo para você, tem gente que tem depressão, tem gente agoniada, tem gente triste, tem gente sofrendo. Quanto mais você colocar Deus no centro da sua vida, quanto mais você der tempo de qualidade para Deus na sua vida, quanto mais você ensinar os seus filhos em família a rezarem, quanto mais você promover atividades espirituais na sua casa, mais a engrenagem vai girar e mais as coisas vão entrar no lugar na sua vida. Sabe? A gente precisa se preocupar com a educação dos filhos. Estou aqui na missa das famílias. A educação, claro, para uma profissão é óbvio, mas a gente precisa, o pai e a mãe precisa se preocupar também, querido filho, querida filha, em educar a alma do filho, educar para os valores, a dignidade, o trabalho, o respeito, educar para as virtudes, a temperança, sabe? Educar para o amor, para a caridade, para a esperança, para a fé, para as virtudes teologais, as virtudes cardeais, a temperança, a prudência, a justiça. Precisa educar para a oração, educar para que o filho veja aonde estão as verdadeiras riquezas. E mais uma vez eu digo, o problema não é ter bens. São Bernardo de Claraval tem um texto maravilhoso, ele é doutor da igreja, no qual ele diz que a pessoa que tem bens, que é rica e tem o coração em Deus, ela é um instrumento de bênção para muita gente, e é o canal de Deus nesse mundo. O problema é colocar o coração no lugar errado. Quando você coloca o coração no lugar errado, as coisas começam a andar para trás. E eu digo para você, quando o seu coração, quando Deus for a sua real prioridade, Ele vai dar tudo aquilo que pediu o seu coração, tudo. Às vezes Deus não dá o que o nosso coração pede, porque nós não fizemos dele a nossa real prioridade. Sabe aquela promoção, aquilo que você pede, você criança também, eu estou vendo uns jovenzinhos aqui, aquela viagem que você quer fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Sabe, no seu tempo, dê tempo de qualidade para Deus. Eu acho tão bonito quando as pessoas começam o dia rezando, começam o dia na presença de Deus. Isso é mostrar para Deus que você o ama e que Ele é uma riqueza para você. Quando você não perde tempo em tanta coisa. Gente, eu lembro, eu contei a minha história um pouco aqui semana passada ou retrasada, e eu lembro que quando na adolescência eu dei muito trabalho, já contei várias vezes aqui pela TV, que quando eu estava perdido nas drogas, mesmo na adolescência, eu usei muita droga, era muito louco, eu chegava em casa chapado, vomitando, drogado, e minha mãe, tadinha, no começo teve muita dificuldade de lidar, mas quando ela entendeu o que ela tinha que fazer, o que eu percebi na época? Que ao invés de só brigar comigo, ela sempre rezava. Eu chegava de madrugada, chapado, vomitando, ela estava ajoelhada lá na sala com o rosário na mão e dizendo: eu estou rezando por você, Deus vai te libertar disso. Eu vi umas 3, 4 mães na época, meio chapado, né? Qual de vocês é minha mãe aqui, né? Mas funcionou. Por quê? Porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela buscou Deus, para Deus me libertar, porque ela não me mudaria, mas Deus, através da oração dela, me mudou. Enquanto você coloca o seu joelho no chão, Deus começa a lutar a sua batalha e a lutar pela sua família. Mas enquanto você permanece de pé, Deus fica só sentado olhando e rezando, intercedendo por você, abençoando você. Mas quando o seu joelho toca o chão, Deus se levanta para lutar a batalha da sua família por você. Sabe? Quando você o prioriza. Enfim, dá para a gente refletir um pouco. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. Você aqui, em casa, quem quiser e puder também ficar nessa atitude de oração, se coloque em pé. Nessa nossa sexta semana da oração, da semana de oração pela restauração das famílias, o padre vai pegar aqui a oração e nós vamos fazer juntos a oração que eu estou fazendo pela restauração das famílias. Coloca a mão no teu coração, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa. Essa é a oração pela restauração das famílias e o Padre vai fazer sobre você essa oração. Quem está em casa, se eu não me engano, vai passar aí na TV também a oração. E eu quero rezar por você, pela sua família, pedindo para que Deus te dê essa graça de educar os seus filhos, a sua família, para o céu, para os valores eternos. Pensa naquele membro da sua família, naquela pessoa doente, enferma, que precisa receber essa oração nesse momento. Senhor Jesus, Tu me conheces e conheces a realidade da minha família. Sabe o quanto precisamos da Tua bênção e da ação da Tua misericórdia. Eu confio em Ti e hoje invoco o Teu nome sobre todas as pessoas e situações da minha família. Restaura a minha casa, Senhor. Realiza uma obra de profunda cura, libertação e restauração na minha vida e na vida dos meus.
Liberta minha família de toda maldição, derrota e julgo hereditário que pese sobre nós. Desfaz, Jesus, em teu nome, todo laço e consagração ao mal que porventura nos amarre. Lava-nos com teu sangue e liberta-nos de todos os vícios e contaminações espirituais. Cura as feridas no coração e na alma dos meus. Tapa as brechas em minha família, Senhor. Liberta meus familiares de todo ódio, ressentimento e divisão. E faça o teu perdão acontecer em nossa vida. Liberta o meu lar de todo desamor, Senhor. E faça a tua vitória acontecer em todas as áreas de nossa história. Abençoa profundamente todos os meus familiares, antepassados e descendentes. Eu declaro que tu és, Jesus, o único Senhor da minha família e de todos os nossos bens. Eu consagro toda a minha família a ti, Jesus, e a ti, Virgem Maria. Que nós sejamos sempre guardados e protegidos por vós. Em ti, Jesus, estará sempre a nossa força e vitória. Contigo queremos viver e, amparados por ti, queremos sempre lutar contra o mal e o pecado, hoje e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Mais forte, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Levanta os seus braços agora, querido filho, querida filha. Você vai repetir depois do padre. Os irmãos vão preparar uma música para nós. Você vai repetir depois do padre. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pode ser mais forte: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Dai-me a graça de te amar. Dai-me a graça de te amar. Cada vez mais e melhor. Cada vez mais e melhor. Que tu sejas o centro da minha vida. Que tu sejas o centro da minha vida. Que o Senhor esteja em primeiro lugar. Que o Senhor esteja em primeiro lugar. Liberta-me da idolatria. Liberta-me da idolatria. Que eu não coloque, Senhor, que eu não coloque, Senhor, a criatura no lugar do Criador. No lugar do Criador. Não me deixa, Senhor, não me deixa, Senhor, ser uma pessoa apegada. Ser uma pessoa apegada às minhas ideias. Às minhas ideias. Ao que eu sou. Ao que eu sou. A minha imagem. A minha imagem. Ao que eu tenho. Ao que eu tenho. As feridas do passado. As feridas do passado. As mágoas. As mágoas. Não me deixa, Senhor, ser apegado. Não me deixa, Senhor, ser apegada. Eu quero ter um coração livre. Eu quero ter um coração livre. Para te amar cada vez mais. Para te amar cada vez mais. Liberta-me de toda tristeza. Liberta-me de toda tristeza. Causada pelo apego. Causada pelo apego. Causada pela idolatria. Causada pela idolatria. Jesus. Jesus. Me ensina a te amar mais. E a te priorizar na minha vida. E a te priorizar na minha vida. Que eu saiba educar meus filhos. Que eu saiba educar os meus filhos. Que eu saiba educar minha família. Que eu saiba educar a minha família. Para o céu. Para o céu. Para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. Para os valores eternos. Para os valores eternos. Que eu não fique apegado. Que eu não fique apegada ao que é da terra. Ao que é da terra. Que vivendo bem aqui. Que vivendo bem aqui. Administrando bem os meus bens. Administrando bem os meus bens. Alegrando-me com eles. Alegrando-me com eles. Que eu saiba entender tudo. Que eu saiba entender tudo. Como um dom teu. Como um dom teu. Como um empréstimo teu. Como um empréstimo teu. Mas que o meu coração. Mas que o meu coração esteja voltado para ti. Esteja voltado para ti. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, de todo apego. De todo apego. Eu renuncio a todo apego. Eu renuncio a todo apego. E a toda tristeza. E a toda tristeza. E a toda cegueira espiritual. E a toda cegueira espiritual. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Com os braços erguidos, cantemos juntos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito, cante.
para transformar meu coração. Lava, purifica. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, cante. Derrama sobre nós A água do amor. a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Braços erguidos com fé, Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais forte, Jesus, manda teu Espírito, cante. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E coloque a mão no seu coração nesse momento. Nós vamos soltar a nossa voz no Espírito. E nós vamos deixar que esse amor de Deus invada o nosso coração. Enquanto o padre pregava, enquanto ele ia rezando, a imagem que me vinha era de um cubo de gelo sendo derretido. Ele ia sendo derretido e depois ele ia voltando à vida. Ali dentro estava um coração, mas que estava endurecido, que estava insensível. E o Senhor, através de tudo que Ele está realizando nessa tarde, Ele está tocando o seu coração. Obrigado, Senhor. Ele está derretendo, Ele está tirando tudo aquilo que é insensibilidade, Tira, Jesus. tudo que estava endurecido, Toda falta de fé, empedrado. Senhor. Toda falta de E Ele esperança. está nos dando a graça, nos devolvendo um coração de carne, Obrigado, que Senhor, eu bate, quero, eu que preciso. sente, que ama, Verdade, que se doa em Sensível. primeiro lugar a Amém, Deus. Jesus. Adorar a Deus é dar a Ele o primeiro lugar. Isso é adorar a Deus. Que nesse coração que está sendo derretido, toda insensibilidade, Senhor, dai-nos a graça de Te colocar no centro do nosso coração. Tirar tudo aquilo que passa, que não é mais importante, que é passageiro, Senhor, seja o dinheiro, seja pessoas, seja problemas até, Senhor, que nós ficamos só vendo isso. Senhor, que eu possa devolver no meu coração o Teu trono, o Teu lugar, o centro da minha vida. Dai a graça, Senhor. E nesse momento, muitos de nós aqui vamos experimentando nesta hora esse aquecer o coração. O Espírito Santo está aquecendo o nosso coração de amor por Deus. Você que estava afastado, você que estava longe, o Senhor, Ele está te envolvendo agora, enchendo o seu coração de um amor que você até busca nas pessoas, na sua família, na sua esposa ou filhos, aquela pessoa amiga, mas que você não encontra porque na verdade você está buscando o amor que só Deus pode te dar. E nesse momento você experimenta esse amor de Deus enchendo o seu coração. Muito obrigado, meu Deus. Aquece os nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque como a Tânia rezava, muitas pessoas estão sendo tocadas agora. Armaduras interiores estão sendo quebradas pela ação do Seu Espírito. E filhos e filhas já começam a sentir o desejo de Te amar, começam a sentir o Teu amor. Obrigado, Senhor. Vem com Teu Espírito curando as profundezas do coração. Essa pessoa que se decepcionou muito com a igreja, com padres, que tocou em coisas difíceis, vem curar. Essa pessoa, Senhor, amarga, depois dessa traição que ela sofreu, dessa perda,
Venha curar o coração dessa pessoa que sente muitas dores físicas, por isso um constante desânimo. Vem libertar, Jesus, em teu nome. Levanta essa pessoa sofrendo com o filho na droga, com o filho vivendo essa opção de vida errada, com o filho que não dá atenção. Venha curar o coração. Restaura, Senhor, as nossas famílias pelo poder do teu nome. E obrigado, Senhor, porque o Senhor faz agora muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Obrigado pelo poder dessa simples oração. Amém, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Vamos louvado. aplaudir o Senhor que está agindo no meio de nós, tocando os corações, libertando e restaurando as nossas famílias. Pode ser mais forte. Glória a Deus.